Eu escrevi um livro e ele finalmente está nas minhas mãos, mas para chegar aqui foi uma baita jornada. Depois de meses de preparo, o nosso livro Comida Saudável para a Vida Real finalmente está disponível. Todas as pessoas que compraram na pré-venda já receberam. Esse é um trabalho feito com muito amor e carinho pelas nossas mãos mesmo. A gente fez de forma independente, então não tem uma editora. É só nós mesmo, e todos os livros que foram embalados por essas mãos, ou as mãos do Matheus, e levados ou por mim, ou por ele, ou pelo Aurélio, até o caminhão do Correios que chega aqui diariamente para pegar esses livrinhos. Eu sempre quis escrever um livro, mas só agora, em 2022, que o momento pareceu correto, assim, todas as coisas se alinharam e a gente resolveu botar esse projeto pra frente e transformar o nosso curso Descobrindo a Cozinha Saudável em um livro. Então, é um curso super mega completo de culinária, nutrição, em formato de livro. A ideia é, primeiro que quando eu estava escrevendo a apostila do livro, do curso Descobrir a Cozinha Saudável, ficou muito bom. Ficou, assim, muita informação. Eu gostei demais do resultado e eu falei, não posso deixar só aqui. Eu preciso que mais pessoas tenham esse conhecimento. Porque às vezes você não tem as 30 horas para assistir a aula, né, do curso. Às vezes você não tem o dinheiro mesmo para investir, porque curso é um pouco mais caro, né? Então, como que eu faço para essa informação chegar a mais gente? Não vai poder ser em formato de vídeo, não vai poder ter o chat de perguntas e respostas, mas como que eu posso fazer para esse conteúdo ser super rico? Eu falei, cara, tem que ser livro. Quando eu penso em escrever um livro, eu quero falar aquelas coisas, eu quero dar aquele conhecimento e aquelas ferramentas. E assim nasceu o Comida Saudável para a Vida Real, que é justamente isso. É eu sistematizando a alimentação saudável para você, para que você na sua vida corrida, atarefada, consiga fazer a sua própria alimentação ser saudável com ferramentas e com conhecimento de nutrição. Quando eu parei de atender em consultório, foi justamente porque eu sentia que eu poderia entregar muito mais de outras formas que não dentro do consultório com uma dietinha por pessoa, sabe? Eu sentia que eu precisava sair daquele quadradinho, daquela tabelinha de dieta, daquele papelzinho de da besta que fala você pode comer isso e não aquilo, nessa hora, nessa quantidade. Ao invés disso, eu queria ensinar para as pessoas como que elas podiam fazer as escolhas saudáveis delas, por conta própria, sabe? Como que elas iam montar o cardápio saudável da família delas, sem precisar de eu medir para ela a quantidade de proteína que ela precisa naquela situação. Nutricionistas são super importantes e existem muitas pessoas que podem se beneficiar sim de vários jeitos de atuar do nutricionista. Consultas de nutricionistas podem ajudar muito e eu faço até hoje. Então eu não tô falando para você não ir mais no nutricionista, eu só tô falando que eu, como nutricionista, criei um produto que pra mim é fenomenal para te ensinar a ter autonomia sobre a sua própria alimentação. Deixa eu te dar um breve tour então sobre esse livro, para você ter uma ideia do que tem nele e ver se você quer ser uma das pessoas que vai ter um desse exemplar em casa nessa primeira tiragem, toda feita com muito carinho por nós. A primeira parte do livro é para falar sobre como escolher os alimentos. O que é saudável, o que não é saudável, o que engorda, o que emagrece. Perguntas assim são respondidas, bem como aspectos do relacionamento que a gente tem com a comida. Uma das perguntas que eu respondo nesse pedaço é por que a gente come do jeito que a gente come? Então, quais são as coisas que influenciam a nossa escolha? Por que eu boto esses alimentos no meu prato no self-service? Por que eu boto aquelas comidas no meu carrinho de compras no supermercado? Existem muitas coisas, desde cultura, história, hábitos alimentares, até aspectos fisiológicos mesmo, ideologia, religião, acessibilidade, várias coisas que influenciam, sentimentos, emoções, né? Uma coisa que as pessoas relatam muito. Tudo isso influencia na nossa escolha alimentar e é muito importante a gente entender isso. Quais são as coisas que estão me influenciando? Tem alguma coisa que eu possa mudar? Tem alguma coisa que está sob meu controle? Tem coisas que não estão sob meu controle? E aí, o que eu faço? Eu falo sobre tudo isso. E te ajudo a entender de fato o que é saudável. Porque a verdade é que não existem regras. A gente pode comer de tudo. Mas como que a gente faz
para escolher esse tudo, né? E a quantidade, o equilíbrio, todas essas questões estão respondidas nessa primeira parte. Na segunda sessão, eu quero responder para você como organizar a sua cozinha. Porque a maioria das pessoas responde quando o problema é eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo ter uma alimentação saudável. Geralmente as pessoas falam falta de organização, falta de tempo, eu não sei cozinhar, comida saudável é muito cara. E na verdade, todas essas coisas são aspectos organizacionais, assim. Se você tiver um bom planejamento, uma boa organização, você triunfa sobre essas coisas. Cozinhar pode ser muito fácil, muito gostoso, muito prático. E aí no Como Organizar a gente fala sobre como organizar a despensa, a geladeira, o freezer, quais são os utensílios básicos, como escolher panelas, qual tábua que eu uso, detalhezinhos assim que fazem muita diferença. E tem até um guia de conservação de alimentos dentro, para você poder saber como vai armazenar cada fruta, verdura e erva que você comprar. Comprei essa abóbora, como é que eu faço? Dentro da geladeira? Fora da geladeira? Como que eu escolho no mercado? Aipo, como é que eu escolho aipo no mercado? Como é que guarda isso? Se eu cortar, que tipo de vasilha que eu coloco? Tudo isso está no guia de conservação. A sessão 3 é como planejar, e é aqui que eu falo como fazer cardápios, claro, mas também como utilizar outras ferramentas para planejar a sua alimentação. Inventário, lista de compras e outros tipos de ferramentas. E a ideia é fazer o planejamento funcionar para você, não importa o tipo de pessoa que você é, no sentido, eu gosto de tudo quadradinho, o cardápio bem certinho, a lista de compra bem certinha para eu ir no mercado e já tá tudo decidido. Ou talvez você seja um pouco mais despojado, gosta de ir no mercado, ver o que tá de promoção, ver o que tá na época, ver o que tá bonito, comprar e depois decidir o que faz. Eu te mostro que tem como ser organizado e planejador, sendo esses dois tipos de pessoa, nessas duas dinâmicas. E, inclusive, eu sou essas duas dinâmicas em diferentes momentos da minha vida. Sim, não tem. Eu já fui a pessoa que gosta de tudo quadradinho e também sou a pessoa que gosta das coisas um pouquinho mais arejadas, com espaço para espontaneidade. E aí, pegando todas essas ideias, na sessão 4 eu apresento para você o meu método Cardápio Versátil, que é um método que eu criei para você conseguir montar cardápios, lista de compras e passo a passo de uma forma super prática e executar de uma forma prática também. Tendo você muito tempo para cozinhar ou tendo você um pouquinho de tempo no final de semana para cozinhar, por exemplo. Sabe aquela ideia de você fazer todas as marmitas no domingo e aí você faz tudo igualzinho? Arroz, brócolis, frango grelhado e um purê de abóbora. Aí do outro lado você faz carne moída, arroz, feijão e cenoura. Aí você faz, trocentas marmitas iguais desse jeito. E aí você adiantou sua semana. Eu não gosto dessa ideia, eu acho que fica muito monótono, eu acho que enjoa muito rápido comer a mesma coisa sempre. Não acho legal. Por isso, no meu método, eu criei um jeito que você pudesse passar menos tempo na cozinha, mas ter o máximo de combinações diferentes. Então, você vai fazer um frango grelhado? Ok, beleza, uma das proteínas pode ser frango grelhado. Só que esse frango grelhado vai virar uma parte patê, uma parte sopa, uma parte salada, uma parte sanduíche, uma parte refogado oriental. Então, o mesmo elemento pode virar várias coisas diferentes. Essa é a ideia do cardápio versátil. Então, se você respeita os componentes aqui, se você escolhe hortaliças, carboidratos, proteínas, um prato único, molhos e patês, snacks, e tem até um espacinho para extra de sobremesas e bebidas, se você escolhe os preparos corretos para cada um desses espaços, você vai ter um cardápio da semana variado, gostoso e prático. E aí, o resto do livro é dedicado para te mostrar como fazer isso. Então, eu falo sobre os carboidratos, por exemplo. No meu método, eu sugiro sempre ter algumas fontes de carboidratos. Daí, eu te explico o que são os carboidratos. São os aminoácidos, são as leguminosas, o que são carboidratos, o que é índice glicêmico. Então, tem aqui, uma bela ilustração, tipo um infográfico, mostrando o índice glicêmico de alimentos comuns da nossa alimentação. Converso com vocês, explico bonitinho o que é índice glicêmico, por exemplo, e como você vai criar refeições completas, com ilustrações lindas, exclusivas da nossa designer. Se a gente tá falando de carboidratos, uma das coisas que tem carboidrato que tá nesse grupo são as leguminosas. Então eu vou te mostrar quais são as opções, eu vou te falar como preparar as leguminosas. Os aminoácidos, arroz, mandioca, milho, batata doce, também são uma opção de carboidrato. Aqui eu vou te falar as opções de aminoácidos e vou te falar como preparar esses aminoácidos, inclusive com receitas. Então,
é pra te dar uma boa base de nutrição no dia a dia. Então eu vou falar sobre vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, né, lipídios, tudo isso de uma forma mastigadinha para você simplesmente aplicar no seu dia a dia. Depois que eu explico com receitas e com muitas ideias todas essas opções, né, esses componentes do nosso método, chega a parte do método na prática. Porque é claro que eu não vou só te ensinar assim o que é, eu vou te mostrar de fato como utilizar. E aí eu fiz 6 cardápios diferentes e coloquei no livro, seguindo o jeito do cardápio versátil, só para você colocar em prática. Então tem cardápios prontos com lista de compras e passo a passo para você. Tem um cardápio fácil, tem um cardápio congelável, tem um cardápio vegano, tem um cardápio sem glúten e sem leite, tem um cardápio low carb, porque apesar de ter carboidratos, eu também ofereço substituições para eles, para as pessoas que não consomem tantos carboidratos. E aí eu falo sobre essa escolha, que pode ser uma escolha válida, se você entender os fundamentos de nutrição para isso. E também botei um cardápio natalino, porque eu queria terminar o livro com esse clima de celebração. Mas ó, deixa eu abrir pra vocês o cardápio congelável. O cardápio sempre aparece com a estrutura do método, né, cada um dos componentes, e depois ele vai vir com opções de combinações para você ver como você tem ideias de refeições diferentes com aqueles mesmos componentes. Eu deixei também o passo a passo para preparar um pouquinho a cada dia. Se você tem um pouquinho, uma 2 horas por dia para cozinhar, tem aqui, ó, no dia anterior o que você vai fazer, domingo. Segunda-feira, o que você vai fazer. Terça-feira, o que você vai fazer. Quarta-feira, o que você vai fazer. Para todos os dias você conseguir comer esse cardápio. E também tem um plano de ataque, né, para pessoa que não tem muito tempo. Então, na maioria dos cardápios, em um dia você consegue fazer tudo. Nesse congelável, em 2 dias você consegue fazer tudo. Não necessariamente são 4, total das 6 horas na cozinha. Então, em 6 horas de cozinha, você consegue fazer todas as refeições da sua semana. E como esses são congeláveis, você pode inclusive dobrar para poder deixar lá uma quantidade congelada por até 3 meses. Então dá pra fazer mais de um cardápio de uma vez. E aí tem uma lista de compras, todos os cardápios. Você fotografa isso aqui, leva pro supermercado e faz essa lista de compras, que é para 2 pessoas, mas se você tem uma família de 4, dobra. Se for, né, uma família de uma pessoa só, divide. Então, se você for uma pessoa só morando em casa, você divide isso aqui por 2 e aí você consegue adaptar a lista de compras para você executar. Daí vem a parte das receitas. Nesse cardápio, por exemplo, tem arroz com cenoura, feijão, frango desfiado e caldo de frango, um buff bourguignon, que é tipo uma carne cozida com vinho deliciosa francesa, tem fricassê de frango com cogumelo, tem vagem e brócolis salteados com limão e pimenta calabresa, purê de abóbora assado, sopa de mandioquinha com chuchu e carne, ombros de grão de bico com abóbora, smoothie de manga com banana, tortilhas de trigo integral, quesadilhas de cogumelos e cebolas caramelizadas, panquecas de aveia, cookies de pasta de amendoim. Todas essas são as preparações do cardápio congelável. E aí tem isso 6 vezes, né? Assim, com 6 cardápios diferentes. Tem muito mais recurso nesse livro e esse vídeo ficaria enorme se eu fosse mostrar um por um, mas tem tabelas para ajudar vegetarianos, informações para ajudar pessoas que querem fazer low carb, informações para substituições de pessoas que não comem glúten ou leite, e muitas ideias sobre conservação e congelamento, receitas, desde as receitas fáceis, porque o primeiro cardápio é fácil, até receitas mais complexas, porque quem não sabe cozinhar vai crescendo em conhecimento e assim vai aprender a cozinhar junto com o livro. Tem nutrição pro dia a dia, tem reflexão, tem relacionamento com comida e tem muito, muito amor envolvido. Eu espero que todo mundo que tenha comprado esse livro tenha sentido isso. E vocês podem me comentar aqui o que vocês estão achando dos livros que estão chegando pra vocês. E a gente imprimiu, né, 2.000 livros, já vendemos 1.000 e alguma coisa, 1.200 talvez, e ainda temos alguns para vender. E agora está aberta a temporada de Vamos Zerar esses livros na casa da Marina e ver se tem uma segunda tiragem. Eu espero que sim. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Foi um absoluto prazer poder fazer esse livro e é mais prazeroso ainda receber o feedback de vocês. Eu espero que você tenha gostado. E me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Eu vejo você na próxima. Tchau!